Salve meu querido, hoje a gente vai ver mais de Solo Leveling e dessa vez 2 episódios porque eu procrastinei a última semana inteira. Então cola aí, o episódio começa dentro de uma dungeon. O Sung tá sentado confortavelmente enquanto as sombras estão só cacetando os bichos. O cara tem uma equipe pra farmar pra ele é literalmente o Vinícius 13 dos animes. O amigo dele fica triste porque as sombras estão fazendo o trabalho dele, mas não chega e coloca ele pra trabalhar. A cena corta pra um navio só o bagaço. O cara tá no chão com medo e aparece outro cara que parece o Ramondino. Como diria o Rodrigo Góes, Fake Nutty! ele fala que os outros caras estão só inconscientes, então deve ter sido ele que quebrou tudo isso aí. Só que um não sabe inglês e o outro não sabe coreano. Aí ele fala que é humano e só quer ir pra casa. Corta pros caras que já estão tomando aquela escolzinha gelada e o Sung fala que com isso eles terminam as 9 raids que eles combinaram. O Sung fala que vai fazer uma viagem por um tempo e o amigo dele já tá ficando bêbado. Ele fala que tem um irmão mais velho que não gosta dele, então ele queria que o Sung fosse o irmão dele. Aí o Sung fala que vai considerar ele como um irmão a partir de agora. É louco, o cara é humilde demais, não tem como. Corta pro cara bombado, só que agora ele tá preso. Ele diz que ficou preso num portal por 10 anos e quando conseguiu sair tava na América. Os caras da associação estão com medo dele ser um monstro humanoide e eles chamaram um intérprete, que é o carequinha Rank S que a gente conhece. Os caras falam que o nome dele é Yu Hwan Sung. E isso é familiar, hein? O Sung avisa a irmã dele que vai ficar fora por uma semana e ele fala que vai viajar com os amigos, mas a irmã dele pensa que ele armou uma namorada. Só que na verdade o cara foi pro inferno. Eu tô brincando, mas é algo bem parecido. Ele entra no castelo e o sistema dá uma missão de coletar as almas dos demônios que estão por lá. E ele só precisa pegar 10 mil, quase nada. E ele já tá de frente com os bichos pronto pra lutar. Corta pro amigo do Sung falando com o pai dele que ele quer assumir a guilda. O velho joga na cara do moleque que ele só conseguiu finalizar as raids por causa do Sung, porque ele é brabo, né, e não tem nem como rebater. Ele fala que mesmo assim que é a guilda e o velho concorda, desde que ele traga o Sung pra guilda deles. Isso é um velho interesseiro safado. O cara oferece a mãe e ele já quer a esposa. O Sung já matou uma cacetada de demônio e por algum motivo ele não tá conseguindo transformar eles em sombras. Ele continua brincando de Pokémon por ali. Ele recebe a permissão pra seguir em frente na dungeon. E ela é grande, viu? Tem uma cidade inteira lá dentro. Como o Sung tava ficando cansado de andar, ele invoca o urso pra dar uma caroninha pra ele. Ele vai bem de boa em cima do urso e sai atropelando os bichos tudo. A cena corta pra nossa loirinha favorita. Ela tá na piscina bem de boa e eu tenho a impressão que os caras gostam de dar uns close muito grande nela, né? Por que será? Ela tem um flashback onde ela tá conversando com o Ruivinho da guilda sobre os relatos das formigas não serem divulgados. Ele fala que são ordens da associação e por isso eles precisam só se fortalecer por hora. Mas me parece desculpinha pra encobrir o fracasso, hein? O Sung continua no castelo matando o bicho e ele até para pra rangar, né? Porque ele ainda é um ser humano. Por enquanto. Ele fala que se o castelo for igual a torre, ele deve ter uns 100 andares. Quase nada, né? Ele já tá com 3 das 10 mil almas e começou a se preocupar com até quando ele vai ter comida. O tempo vai passando e ele vai coletando mais e mais almas até conseguir chegar nas 10 mil. Ele chega na frente de um exército de demônios e chama as sombras dele. Corta pros 2 gerentes da associação. Eles estavam atrás do Sung. O cara fala que ele não saiu do país, já que a última vez que ele foi visto foi no centro da cidade. De volta pro castelo, o Sung manda as sombras dele cacetar os outros bichos enquanto ele vai pra cima do chefe. A luta começa e é sombra contra demônio. O Sung se pergunta até quando o chefe vai ficar sentado e quando ele pisca o bicho some. Ele aparece atacando as sombras, mas o Sung dá-lhe uma burdoada que eu só não digo que ele foi pros quintos porque eles já estão lá. O bicho levanta e corre pra cima, mas o Iron joga o escudo pro Sung se defender. Ele começa a bater no Sung rápido, virado no diabo, literalmente. Devagar, pai! E o Sung se pergunta como alguém tão grande é tão rápido. É coisa do cão, certeza. O Sung joga o escudo que nem um bumerangue e corre pra atacar, mas o bicho vira rápido pra acertar o tabef nele, mas o Sung consegue desviar. Ele corre e o bicho vai atrás dele rápido, virado no diabo. E sim, eu vou continuar fazendo trocadilho com o fato dele ser um demônio, porque eu posso. O Sung atrai ele pra alguns prédios e quando o bicho vacila, ele passa a lambida no pescoço dele, mandando o bicho direto pros quintos dos... Tá bom, parei. De volta pro nosso Ramondinho coreano, o carequinha fala que ouviu que ele é um monstro mágico, e ele só diz que não é um monstro. Ele perguntou o quanto eles sabem sobre os portais e os monstros, e diz que tudo aquilo é só a ponta do iceberg, que o poder capaz de provocar a catástrofe suprema despertou. O careca pergunta o que seria isso, mas o cara diz que é só isso que ele pode dizer. Mas aí o cara fala que é só chamar vários caçadores que é GG, e o outro fala que números não serão suficientes. Ele diz que o careca pode ser forte, mas ele não vai aguentar não. O carequinha achou as informações do cara. Ele é casado e tem 2 filhos. E quando ele pergunta o nome do filho dele, ele fala que é Jin-woo. Isso aí, rapaziada. Ele é o pai do Sung, que foi comprar cigarro há 10 anos, mas parece que ele só tinha ficado preso num portal esse tempo todo. Ou é isso que ele quer que pareça para não ter que pagar 10 anos de pensão atrasada.
O careca começa a provocar dizendo que o filho dele tá morto, e se ele quiser falar alguma coisa, era pra falar pra ele no outro mundo. E pela cara o pai do Sung parece que não gostou muito não. No castelo as sombras estão chegando pra lutar com mais monstros, e o Sung já tá do lado do chefe, e com uma lambida só ele parte o bicho em dois, mandando ele direto pros Skin. Tá, mano, eu não consigo, eu tenho que fazer piada com isso. A cena volta pra cidade e parece que teve briga. Os bombeiros foram apagar o fogo. Um cara fala que a luta de 2 Rank S podem mudar a paisagem de um lugar, mas eles tiveram a sorte do Han ser derrotado antes da destruição ser maior. Ficou só o bagaço, mas devia ter apanhado mais. A comida do Sung acabou e ele vai ter que parar por aqui, porque saco vazio não fica em pé não, hein? Ele subiu 75 andares e deve faltar uns 25 pra terminar a torre por aí. Ainda tem chão pela frente, mas ele conseguiu farmar bastante e ainda ganhou alguns itens. Ele ganhou uma caixa de loot aleatória e recebe outra chave quando abre. Se ele não fosse caçador, dava pra ser chaveiro, viu? Com o tanto de chave que ele ganhou, não é brincadeira não. Matando os chaves anteriores, ele conseguiu 2 dos 3 itens pra fazer o Elixir da Vida e finalmente curar a mãe dele. Aparece o portal e o Sung sai de dentro. Ele vê que o último item que falta é o sangue purificado do Monarca das Sombras. Ele subiu muito de nível no castelo, mas pra associação ele ainda é um Rank E, e por isso não vai poder ir nas redes melhores. Ele diz que vai parar de fingir e vai revelar o verdadeiro rank dele. A cena muda pro local da avaliação de rank dos despertados. O cara da associação tava procurando gente pra recrutar, e quando ele vê alguém, ele se assusta. Ele liga pro cara da guilda que quase tretou com o Sung no episódio passado e avisa pra ele que o Sung tava lá pra reavaliar o seu rank. E na hora o cara corre pra lá. Lá tem uns caras conversando. Um fala que precisa descobrir o seu rank pra conseguir ganhar algum dinheiro. Pra vocês verem que até nos animes as pessoas fogem da CLT. E eles têm razão, né? É mais fácil enfrentar uns monstros de outra dimensão do que enfrentar a escala 6x1. O cara fala que tem uns olheiros ali falando com gente de rank D pra cima. Então era só não ser rank E que ele ia conseguir fazer uma grana. E o Sung tá só ali escutando quando de repente ele é chamado pra avaliação. Ele diz o nome dele e como é uma reavaliação, o processo é o mesmo da primeira vez. Então era só ele colocar a mão no cristal e aguardar. Só que quando ele faz isso, a máquina deu prego. Ele tenta de novo e dá erro. A menina fala pro chefe que tentou várias vezes, mas não conseguiu avaliar ele. O cara fala que a máquina não tá com problema, é que ela não consegue analisar o poder do Sung. O poder dele tá além do que a máquina consegue medir. Então isso significa que ele é a 10ª pessoa do país de Rank S. Corta pro cara da associação falando com o Ruivinho. Ele pergunta se tem alguma novidade sobre as formigas e o outro diz que o departamento começou a analisar e que vão comparar a biologia e o poder delas com outras amostras. Só que isso vai demorar um pouco mais. E o Ruivo fala que entende e que tem muita coisa acontecendo. E que a guilda Tigre Branco levou alguém de fora e essa pessoa matou o chefe. E ele pergunta quem era. O cara fala que não ficou o tempo todo lá, então ele não tem todos os detalhes. Quando eles percebem que tá rolando baderna e vão conferir o que é. A rapaziada tá em choque que a máquina não conseguiu medir o poder do Sung. E o cara pede que ele volte em 3 dias pra tentar de novo, mas todo mundo já sabe que ele é Rank S. E de repente o Ruizinho chega e geral fica impressionado por ele estar ali. O Sung percebe que ele é brabo. Ele fala que gostaria de falar com o Sung, mas ele só passa direto falando que estava ocupado. Parece que ele ficou meio convencido por causa da posição dele. E quando os dois percebem, o Sung já sumiu sem deixar rastros. E aí quando o outro cara aparece procurando o Sung, mas ele já tinha ido embora. E o Ruivinho percebe que foi ele que fechou o portal vermelho. Parta pro hospital onde a mãe do Sung estava internada. E ele pede para ela esperar só mais um pouco. Do lado de fora do quarto, o cara da associação fala que tem alguém que quer conhecer o Sung. Ele é o presidente da associação de caçadores e ele quer que o Sung se junte a eles e fala que o Sung teria uma posição de destaque na associação. Ele fala que quer o Sung para conseguir manter o equilíbrio entre as guildas. O Sung analisa por um tempo, mas ele decide não aceitar. Ele fala que o lugar dele é nas dungeons e o velho percebe pelo olhar que ele não tá mentindo. Então ele entende e fala que não vai insistir. E o Sung fala que a irmã dele tá sozinha em casa, então ele vai precisar ir embora. O Sung pensa que a associação fica principalmente com as dungeons de Rank D e de Rank E. E ele precisa evoluir mais rápido pra curar a mãe dele. A cena muda pro hospital e o carequinha tá só o pó da rabiola. O cara pergunta se o pai do Sung é mesmo um monstro e o carequinha fala que não tem dúvidas que sim. Mais fácil dizer isso do que aceitar que o cara botou ele pra dar uma sugada. Pra apanhar e ficar calado, não é pra apanhar e ficar calado. Negócio de vir dar explicação aqui em grupo não. Apanhou, ficou calado. O cara fala que eles estão atrás do pai do Sung, mas não acha que vão conseguir pegar ele, já que ele foi capaz de ganhar de um Rank S. O careca tem um flashback do pai do Sung, mandando ele ficar longe da família dele, senão nem a morte iria salvar ele. Ele fala que sabe pra onde o pai do Sung vai e só precisa de um artefato pra acabar com ele. E olha lá, não tancou o cara e quer apelar pro hack. Apanhou foi pouco. Mostra um monte de artefato na internet e quem tá vendo é o Sung, mas eles são caros. Ele fala que quer o equipamento perfeito antes de voltar pro castelo demoníaco. O Sung fica pensando em vender a orbe que ele conseguiu no castelo, até que ele
ele vê um anúncio de alguém recrutando. Os caras da associação estão olhando as informações do Sung. Ele parece até uma criança. Ele chega lá no lugar e ele foi trabalhar na mineração. Ele fala que a equipe de ataque cuida dos monstros e a equipe da mineração coleta os cristais. O nosso Ruivinho aparece e ele lança um ataque de fogo, mas o fogo volta. Eles vão seguindo em frente e a nossa loirinha favorita também tá por lá. Eles vêm saindo e o Sung fala que fora os chefes da dungeon, o resto dos bichos já foram tudo mortos. Eles deixaram o chefe vivo pro portal não se fechar e eles terem tempo de coletar as pedras de mana. Eles vão passando, mas o Sung tenta se esconder. Mas a Charry percebe que tem alguma coisa ali, e quando ela tenta ver, o Sung já não tá mais lá. E o Sung tá só de zóio nela de canto ali. E o cara chama todo mundo pra entrar. Eles vão coletando tudo por ali e o Sung sente um poder mágico. É o chefe de ranquear da dungeon. Ele fica na vontade de ver a força dele até que ele escuta uns caras falando que tem um ranquear por ali. E eles estão falando dele, né? Não importa onde seja, um ranquear sempre vai sofrer bullying da rapaziada. O cara esbarra no Sung e começa a falar um monte de baboseira. E o Sung manda só um olhar que faz o cara ficar pianinho. Os caras estão tudo se perguntando se o Sung realmente é um ranquear, porque ele parece ser forte demais. E olha o shape do cara. Quando eu crescer eu quero ser que nem ele, hein? Tá com o intervalo e a hora do rango. Mas o Sung diz que vai terminar primeiro. E quando todo mundo sai, ele vai que nem um doido pra sala do chefe. O plano dele é só fazer um teste, mas a nossa loirinha aparece na hora e estraga a brincadeira do rapaz. E o episódio acaba por aqui. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aí pra receber mais vídeos e até a próxima. Valeu!